Ô, Lupa, você falou uma coisa sobre, e aí eu vou trazer de novo o mundo do futebol. Você estava dando exemplo de situações que os atletas passam lá fora, e o Kaká certa vez contou que quando ele chegou no Milan, ele foi com a roupa que ele achava que era uma roupa, né, legal para Ok. ele. Segundo dia, no terceiro dia ele chegou, jogaram toda a roupa dele no lixo, quando ele estava treinando, e deixaram um terno. Milão, né? Isso. Finíssimo e tal. E aí ele entendeu que aquilo estava incomodando o Milan, né? Aquela roupa dele, que não era uma roupa ruim, obviamente. Carros também. Se você não chegar com o carro da empresa, você vai ficar lá atrás. Para estacionar no estacionamento do Real Madrid, você tem que estar com o carro que é alinhado com a empresa e um carro de alto nível. Um vendedor, o que significa a aparência dele, o carro dele, pode fazer diferença? Faz. Eu costumo brincar que o vendedor não se veste, ele se decora. Né? O vendedor é um ser diferente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu saio com um vendedor, o carrinho dele está todo arrumadinho, cara, esse cara aqui vai me chamar a atenção negativamente. Porque o bom vendedor é aquele cara que está cheio de folheto espalhado no carro, agenda, papel, brinde do cliente, entendeu? O escritório do cara é o carro dele. Tá certo? O escritório é o carro dele. O vendedor não é aquele cara que é o arrumadinho. O vendedor é o fora da curva. O vendedor é o cara que te cria problema. Eu tinha um cara na empresa que ele falava problema. Inclusive, muita gente, não sei porquê, fala problema. Não sei qual a dificuldade, mas fala, né? É algum problema. É algum problema que os caras têm. Só que esse cara batia a meta todo mês. E aí um dia eles comentaram isso. E falavam que chamava qualquer coisa, eu brincava com ele, fazia acontecer. Na primeira convenção que teve, eu abri a convenção, falei 3 vezes problema. Ele olhou. Aí eu falei, escuta, eu gostaria de conhecer pessoalmente fulano de tal. Aí ele levantou, veio, trouxe ele no palco. Ele, eu queria dizer um negócio pra você. Quanto você vendeu esse ano que passou, filho? O cara, tanto. Quanto você superou sua meta? Tanto. Quanto você ganhou de prêmio? Tanto. Eu disse, a partir de hoje, todo mundo devia falar problema aqui. Por quê? Porque o resultado ele é imperioso. Sempre. Se tem uma coisa que não dá para contestar na vida, é sucesso. Como é que você vai contestar Michael Phelps? Como? Como é que você vai falar com o LeBron James? Ah, esse cara não é legal? Não interessa. Você faz mais cesta que ele? No futebol eu falo que com gol não se discute. Com gol não se discute. Exatamente. Até hoje a gente lembra do Hernani Brocador. Porque o cara fez um gol importante. Às vezes é um gol. Um gol. O Kaká, um jogo, chamou a atenção de todo mundo, muda a vida do cara. Claro. Muda a vida dele. Então, assim, tem aquele ditado, contra argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Contra resultado, não há o que se discutir. Sucesso é incontestável. Ah, aí o cara fala do Neymar, porque o Neymar isso, que o Neymar aquilo. Irmão, não interessa. Eu não contratei o cara para saber se ele vai sair à noite. É a história do Gerson quando fumava em 1970. Eu contratei o cara para o cara vir aqui resolver. Ele resolve dentro de campo. Tá tudo bem. O Mário em 94, Isso, ele assim. era um problema sério. Gigante. E volta com a bandeirinha na cabine do piloto. Simples Se assim. perde, acho que ele não tinha voltado até Exatamente. hoje. Mas Deu o resultado. olha o que é. Esse exemplo é maravilhoso, né? Porque eu converso muito com o Bebeto sobre isso. E ele fala o seguinte, Lupa, quando ele veio para o jogo do Uruguai, que o Brasil precisava ganhar. Isso, senão não ia nem para a Copa. Não ia nem para a Copa. Ele no vestiário, ele falava assim, bota a bola em mim. Se perder, a culpa é minha. Bota a bola em mim. O cara vai lá, faz 2 gols, que não foram qualquer gols, né? Um de cabeça, o cara com 1,60 m, e o outro que ele dá uma ginga no gol. O goleiro tentou pegar ainda. Ele, né? Isso. Ele corta e bum, gol. E nós vamos para a Copa de 94, com um time altamente contestado. Olha o que é sucesso. O pessoal ainda falando da era Dunga, que, na minha opinião, é uma injustiça tremenda, porque crucificaram ele de uma forma exagerada. Ele vai para 94. É um dos melhores jogadores da Copa. Né? Fez a função dele, não só como capitão, como um grande volante. O Tafarel vai para uma Copa do Mundo que nego ouvia falar de 90, sai de lá como um dos melhores goleiros da história da seleção brasileira, né? Tudo bem que nós temos o Dida e tal, mas o Tafarel é um ícone. E aí entra Bebeto e o Romário, que no segundo jogo queriam sacar o Bebeto. E o Romário virou e falou assim, deixa ele aí.
problema não é ele, é que a bola não chega em mim nem nele. Se a bola chegar, e teve um quebra-pau no vestiário e falou, bota a bola no Bebeto e em mim. 80% dos gols do Romário, a bola saiu do Bebeto. O gol mais importante da Copa, Brasil e Estados Unidos, quem fez o Bebeto. A maior dupla de todos os tempos da seleção brasileira, Romário e Bebeto. O que isso mostra? Que você, para ter sucesso, o empreendedor é o cara que tem coragem. Você não empreende sem coragem. Você não vira e fala, agora vamos pegar um depósito maior, fazer um estoque maior, vamos investir, abrir uma nova loja, vamos contratar mais gente. Você tem que ter coragem, você tem que ter, óbvio que é evidente, subsídio para fazer as coisas. O Romário tinha, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era veloz, que ninguém finalizava que nem ele, que ele dentro da área era um gênio, ele já tinha feito isso na Holanda, já tinha feito no Barcelona. Enfim, quando você está preparado, você encurta o caminho para o sucesso. E o difícil, as pessoas às vezes falam, Lupa, você fala isso porque você está numa condição... Não, o difícil não é ter sucesso. O difícil é se manter no sucesso. Chegar no topo é uma caminhada que dá para fazer e chegar. Difícil é se manter lá. E no futebol isso, então, é muito difícil. Você vê jogadores com uma temporada extraordinária, de repente o cara cai no ostracismo. Fala, mas será que esse cara não jogava? Gabigol. Sucesso e 2 anos do Flamengo apagou. Isso. Ué, o Flamengo fez a maior contratação da história, é o Caraz. O cara não consegue dominar uma bola. Quarto jogo dele, ele não consegue dominar uma bola. Entendeu? Então, assim, e quando você tem a mesma história do Gabigol, né? Como é que você vira para um cara que ganhou 13 títulos em 6 anos, que participa de uma catarse, eu estava lá no Peru, né? Flamengo e River Plate. O cara é um Hércules. Aquilo é uma catarse. Eu digo para minha mulher, ela fica brava. Fala, a maior emoção da minha vida, eu tenho 3 filhos e 2 netos. Vou falar, a maior emoção da minha vida foi Flamengo e River Plate. Não tem como aquilo acontecer, aquilo não vai acontecer nunca mais. Né? Então, assim, o sucesso no mundo dos negócios, no esporte, ele é fruto de uma série de fatores. Né? O Michael Phelps falava, cara, eu treino 6 horas por dia para competir 30 segundos. Então, assim, as pessoas não olham muito o percurso, né? E muitas das vezes, isso até levando para o âmbito da vida pessoal, as pessoas não olham a vida. Né? Aí quando chega lá com seus 60, 70 anos, o cara fala assim, bom, mas o que foi a minha vida? O cara não curtiu. Porque o importante não é a chegada nem a largada, porque isso é certo. Você vai nascer um dia e vai morrer. O que acontece nesse meio termo é que é o grande barato. Se você não souber conduzir isso, as coisas ficam muito complicadas, né? Então eu sempre digo para o pessoal de vendas, toda visita tem que ser um evento. A venda não é um evento, mas a visita ao cliente tem que ser um evento inesquecível. Tem que ser algo legal, bacana, com energia, com um sorriso. Por isso que, muitas das vezes, o pessoal que vende por telefone, que é outro tipo de venda, né, o sorriso tem que estar na voz. Porque senão tua comunicação não cria empatia, não dá rapport, você não fica em sintonia com o seu cliente. Né? E estar em sintonia é metade do caminho. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito intensa, muito acelerada. Se eu começo a conversar com um cara lento, eu me desinteresso. Aí você tem diversos tipos de compradores. Você tem aquele comprador, por exemplo, que é pragmático. Né? O cara vai comprar um carro, ele quer saber qual é a amperagem da lâmpada do porta-luva. Porra! Mas tem gente que é assim. Se você não entrar na sintonia dele, você não vai vender. Se você acelerar, você não vende. Então, mas como é que eu vou pagar? Mas por que esse preço? Mas quanto é isso? Mas isso aqui? E tem aqueles caras que é assim, cara, eu quero esse carro aqui, ó. Cara, então deixa eu te mostrar, não preciso, eu quero esse carro. O vendedor erra. Ele não quer o carro, fecha a venda, vende o carro e entrega o carro. Então, você tem um vendedor show também, né? O cara acha que todo relacionamento com o cliente, ele tem que dar um show. Não é assim. Quem dá o show é o cliente. O show é o pedido na mão. O show é o pedido na mão. Você não é artista, porra. Você tem que chegar lá e entregar o seu resultado. E para isso você tem que construir, sedimentar um caminho, asfaltar um caminho. E isso você faz todo dia. Toda visita é um aprendizado. Toda. O dia que você não se perceber como um eterno aluno, você deu o primeiro passo para fracassar e depois para desistir. Você ainda faz isso? Sempre. Se
Você quer me ver assim, meio sem graça? É quando o cara começa, não, palestrante internacional, empresário, teve empresa bilionária, autor de isso, daquilo. Eu jogo isso tudo fora. Deixa eu te apresentar um vendedor aqui, o Lupa. Aí eu estou em casa. Porque é a sua essência. O mal do ser humano é que o ser humano cria um personagem para ele. Né? Isso é muito ruim. Qual é a sua essência? A minha essência é essa. Eu sou vendedor. Sou um cara de gerar empatia, relacionamento, carisma, solução, desafios e tal. Isso, você é isso. Entendeu? Então, o vendedor, ele, talvez hoje, se você dissesse assim para mim, o que eu mais encontro nas empresas, pessoas que não têm orgulho de dizer que é vendedor. Aí o cara põe lá no cartão, consultor comercial. Vai pro inferno, pô. Escreve vendedor. Tá claro o que você faz. O teu negócio é vender. Mas tem que ter orgulho disso, né? Eu chego nos hotéis aí que eu vou mundo afora, tem lá profissão, né? Vendedor, salesman. O cara olha e fala, ih, será que esse cara vai pagar a conta? Mas é você estar bem com você mesmo. Né?